Irmãos, hoje é Shabbat Shuvah, hoje é chamado o sábado do arrependimento. Por quê? Porque hoje é o Shabat, é o sábado que antecede o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Por isso ele é conhecido na tradição judaica, na cultura judaica, nos meios judaicos, de Shabbat Shuvah, o sábado do arrependimento, o sábado que antecede o Yom Kippur. Então, que nós sejamos inscritos e selados no livro da vida para este ano, para que nós tenhamos um ano doce e bom na presença do Eterno, que o Eterno anule ao nosso respeito, em nome de Yeshua. Juntamente a isso, paralelamente a isso, nós temos hoje a Paraxá de número 52. Estamos terminando, nós sabemos que a Torá, ela possui 54 porções. Nós estamos na porção de número 52. Então, a Paraxá hoje é a Paraxá Vayelec, que corresponde a Deuteronômio 31, versículo 1, e vai até Deuteronômio 31, versículo 30. Então, Deuteronômio 31, do 1 ao 30. Então, essa porção é uma porção curta, é a porção de um capítulo apenas, mas, como eu disse na porção passada, é uma porção curta, porém densa, muito profunda. E nós vamos extrair aqui dessa porção várias revelações, vários ensinamentos de aplicação pessoal, de aplicação para o nosso crescimento espiritual. Então, nesse Shabbat Shuvah, nós temos aí a Paraxá Vayelec, que diz assim: E Moshe foi e disse as seguintes palavras a todo o Israel: Completei hoje 120 anos de idade. Não ficarei por aqui muito tempo mais. Além disso, Adonai falou-me: Você não atravessará este Yarden, ou seja, este Jordão. Adonai, o Deus de vocês, ele atravessará a sua frente. Ele destruirá essas nações diante de vocês e vocês tomarão posse delas. E Yehoshua atravessará a sua frente, como disse Adonai. Adonai fará com eles o que fez com Sihon e Og, os reis do Emore, e com sua terra. Ele os destruiu. Adonai os derrotará à sua frente, e vocês deverão fazer com eles o que ordenei a vocês. Sejam fortes e ousados, não temam, nem se amedrontem por causa deles, pois Adonai, seu Deus, irá com vocês. Ele não os decepcionará, nem os abandonará. Ok. Irmãos, nesses primeiros versículos aqui que nós lemos, nós temos Moisés, falando a todo Israel. Porém, os rabinos já começam a fazerem os seus midrashim, as suas explanações, já no primeiro verso, já no primeiro versículo do capítulo dessa paraxá, dessa porção. E Moisés foi.
E aí os rabinos questionam, como assim Moisés foi, se na porção anterior todo o povo já estava diante dele? E aí os rabinos fazem esse levantamento e dão a resposta. O texto diz que Moisés foi porque estas palavras que nós temos nesta porção, ele as falou indo de tribo em tribo. Há quem diga que ele foi de tenda em tenda, se despedindo de um por um antes de morrer, antes de ser recolhido pelo Eterno. Como nós lemos aqui, não seria Moisés que faria o povo herdar a terra prometida, mas sim o seu sucessor, Yehoshua, Josué. Então, ele despede. Aqui nós temos a despedida de um grande líder, Moisés, que dedicou toda a sua vida a esse propósito. Moisés dedicou toda a sua vida a esse propósito, de tirar o povo do Egito, de prepará-lo e fazê-lo herdar as promessas que o Eterno deu aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós sabemos, né, que a vida de Moshe, de Moisés, ela se divide em 4 etapas. A primeira etapa, os primeiros 40 anos, né, ele falece aos 120 anos, os primeiros 40 anos ele viveu como um príncipe no Egito, como filho de Faraó. E ele renuncia ser chamado filho da filha de Faraó por causa do seu povo, por causa dos seus, por causa daquilo que ele estava vendo acontecer com o seu povo. Então, acontece o episódio em que ele mata um egípcio, e isso força a fugir para a terra de Midian, onde ele se torna pastor de ovelha, e ele vai passar a segunda parte da sua vida ali em Midian. Ali ele constitui família, ele casa-se com Sípora, a filha de Jetro, que era um sacerdote de Midian, um líder religioso lá de Midian, e ele se estabelece ali, até que ele tem um encontro com o Eterno, aos pés ali do Monte Horeb, ou do Monte Sinai, e o Eterno ali o comissiona a ir e tirar o povo do Egito e levá-lo até aquele local. E assim ele faz. E aí entramos na terceira, nos últimos 40 anos, ou terceira parte da vida de Moisés. Então ele dedica os últimos 40 anos da vida dele a esse propósito, de levar, de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Só que depois dele ter feito tudo o que ele fez durante esses 40 anos, como nós temos a história da Torá, o Eterno diz para ele: olha, você não vai fazer o meu povo herdar a terra. Quem de fato fará o meu povo herdar a terra é o seu sucessor, é o seu servo, Yehoshua, Josué. Nós vemos que ele suplica ao Eterno, ele
roga ao Eterno que permitisse a ele, mas ele recebe um não da parte do Eterno, né? E aí nós aprendemos muito com a história de Moshe, de Moisés, como um líder, como um homem que devotou toda a sua vida às coisas do Eterno, e que mesmo assim ouviu não da parte do Eterno e não esmoreceu, não blasfemou, pelo contrário, aceitou os desígnios do Rei do Universo. E isso nós temos que aprender com Moshe, com Moisés. Que nós venhamos dedicar a nossa vida ao reino dos céus, ao reino de Deus, assim como Moshe se dedicou, e que nós tenhamos hombridade, sabedoria, entendimento, para quando Deus, durante a nossa vida, disser não, nós venhamos aceitar também o não de Deus com prazer, porque assim foi com Moisés. Ele ouviu não, e mesmo assim ele foi fiel. Yeshua, fazendo um paralelo, da mesma forma, ele pede ao Eterno para que não tomasse daquele cálice terrível que ele teve que tomar. Ele roga ao Pai, o escritor aos Hebreus diz que ele é atendido, mas ele escolhe fazer a vontade do Pai. Ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, servir ao Eterno é abdicar das minhas vontades, é muitas das vezes sofrer, é muitas das vezes ser chicoteado, pregado em cruz, sofrer humilhação, mas, obstante a tudo isso, você saber que você está seguindo a vontade de Deus e que você foi fiel a Deus até o fim. E essas foram as palavras de encorajamento do Eterno, tanto a Yehoshua quanto ao povo de Israel, através de Moshe, através de Moisés. Ele diz: seja forte, corajoso, não esmoreça, persevere até o fim. E nós sabemos, meus irmãos, que não adianta começar bem, nós temos que terminar bem. O evangelho é este: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não adianta eu começar, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz casa de recuperação, eu preguei pelas ruas, eu distribuí cestas básicas, eu visitei, eu orei, eu preguei, eu toquei, eu cantei, eu ofertei. Não adianta, não adianta passado. Não adianta ter feito tanto no passado se o hoje não existe. Se hoje estou parado, se hoje eu estou olhando para o meu próprio umbigo, se hoje eu estou vivendo a minha vida, né? Não adianta. Você perdeu. Vai chegar no dia do Senhor e vai ser reprovado. Porque o evangelho é este: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe qual que é o nosso desafio, irmãos? É hoje nós estarmos melhor do que fomos ontem. Vida com Deus é isso. É você se aprimorar, se desenvolver como um atleta, como Rav Shaul usou essa metáfora, um atleta, né? A vida com Deus é como um atletismo, ele vai bater o seu recorde, que ele vai correr,
Ele vai esmurrar e dar soco no seu próprio corpo, mortificando o seu corpo para alcançar o objetivo. E nós sabemos que um atleta de atletismo, ele tenta se superar, tanto da natação quanto da pista. Qualquer atleta, ele sempre vai tentar bater os seus recordes, ele sempre vai tentar ir além daquilo, da sua própria marca. E assim é a vida do servo e da serva de Deus. O próprio Rav Shaul, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Então, hoje, o Gerson de hoje, ele tem que ser melhor do que o Gerson de ontem. E o Gerson de amanhã tem que ser melhor do que o Gerson de hoje. Eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu tenho que me aprimorar. É por isso que eu bato muito quando eu ouço uma pessoa dizer: mas isso é porque ele estava no primeiro amor, né? No primeiro amor ele pregava, no primeiro amor ele visitava, no primeiro amor ele fazia, acontecia, mas agora passou, né? Já adquiriu maturidade. Errado. Errado. A igreja da Ásia foi censurada por ter deixado o seu primeiro amor, ou seja, ela estava inferior a quando ela começou na fé. Eu não posso estar inferior a quando eu comecei na fé, no início da minha fé. Hoje, eu tenho que estar mais santo, mais espiritual, mais cheio do Espírito, mais cheio de conhecimento. Não adianta eu estar simplesmente com mais conhecimento. Que bom, hoje eu tenho mais conhecimento da palavra do que quando eu iniciei na fé. Mas eu tenho que estar mais santo hoje quando comecei na fé. Eu tenho que estar mais cheio do Espírito hoje de quando comecei na fé. Eu tenho que estar melhor hoje do que quando iniciei a fé. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. Então, esse é o nosso desafio diário. É o Evangelho, é o que Yeshua disse. Aquele que quer me seguir deve tomar o seu patíbulo, a sua haste da cruz e me seguir. E tomar o patíbulo da cruz e seguir a Jesus, e seguir a Yeshua, é o quê? É morrer para si mesmo. Eu tenho que morrer para os meus prazeres, morrer para as minhas vontades, morrer para os meus desejos e segui-lo. É impossível, o Evangelho, esta fala de Yeshua nos ensina, é impossível seguir a Yeshua se eu não morrer para mim mesmo. É por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas: eu morri para mim mesmo. Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu tenho que viver para o reino. O meu propósito de vida é para o reino. É diferente. É diferente a vida que nós levamos para a vida que as outras pessoas vão levar. Elas vão priorizar suas vontades. Elas vão priorizar os seus sonhos. Obstante é o que o que está acontecendo no reino. E não. A nossa prioridade deve ser o reino. Esse é o princípio do Gênesis. Primeiro o Eterno criou os céus, depois criou a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e depois a terra. Yeshua vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça.
E todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino dos céus e a sua Torá, a sua justiça, a sua prática. E depois, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Yeshua disse, o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês abrirem a boca. E vocês são mais valiosos do que os pardais, do que os pássaros dos céus, do que os lírios do campo, que nascem e logo murcham e se secam. E o Eterno disse, por mais que a vida deles seja muito mais breve do que as suas, Deus os veste de uma forma tão sublime, além do que Salomão vestiu. Vocês são muito mais valiosos do que os pássaros. E olha para eles. Eles não juntam em celeiros, eles não se preocupam com as estações como a formiga. O Pai os alimenta. Os pardais não morrem de fome, os pássaros não morrem de fome, o Pai os alimenta. E calva homem, quanto mais vocês são muito mais valiosos. Mas a nossa vida deve ser priorizar o reino. Priorizar o reino. É viver para o Senhor. E essa foi a mitzvah. Este foi o mandamento que Deus deu através de Moshe, através de Moisés. O que eu espero do meu povo? Que eles me sirvam com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas posses. Ou seja, nós devemos servir com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Com tudo que Deus nos permite ser. Se eu sou um administrador, se eu sou formado em administração, o dinheiro que eu ganho, reino. Priorizar o reino. Priorizar as coisas do reino. Eu sou engenheiro. Sim, formei, estudei, ralei para formar, para exercer essa profissão. Vou ganhar bem. Reino. Não se esquecer do reino, priorizar o reino. Eu consegui galgar um alto cargo na empresa, eu sou supervisor, eu sou coordenador. Reino. Eu sou professor, eu sou pedagogo, eu sou motorista. Independe qual seja a minha profissão, a minha prioridade deve ser o reino. Porque se eu ficar preocupado muito com as coisas dessa vida, vai acontecer o que Yeshua falou ali na parábola do semeador. Os cuidados dessa vida, que são os espinhos, vão me sufocar e vão me tornar infrutífero para as coisas do reino. O fim da vida chegou para Moshe, e o fim da vida vai chegar para todos nós. E no fim, a pergunta que vai ficar é: o que é que eu fiz pelo reino? Vivi a minha vida, que é breve. A brevidade da vida é como uma neblina que vem e logo se vai. E o que é que eu fiz para o reino? O que eu fiz com esta vida que o Eterno me permitiu viver? O que eu fiz pelo reino? Qual que é o meu legado? O que eu deixei? Moshe é conhecido como Moshe Rabino, como Moisés o professor. Você vai ver nas Sagradas Escrituras, às vezes, a menção de ler Moisés. Há aqueles que estão na sinagoga e leem Moisés. Moisés é sinônimo de Torá. Por quê?
Porque através dele, Deus deu a Torá ao povo de Israel. O legado de Moshe foi a Torá. E qual é o seu legado? Qual o seu legado para o reino? E o maior legado que nós temos, nós que somos pais e mães, o maior legado é ter os nossos filhos no reino dos céus. É ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. A amar a Deus com todos os seus corações, com toda a sua alma e com todas as suas posses. E os nossos filhos não vão seguir aquilo que nós falamos. Filho não segue aquilo que o pai fala. Filho segue aquilo que eles veem os pais fazerem. Porque na congregação eu posso me transvestir de cristão, de messiânico, de crente, de servo e serva de Deus. Mas dentro de casa é que ele vai me ver murmurando, reclamando, falando mal, tendo uma postura antagônica àquilo que eu prego e àquilo que eu professo viver. Então, o maior legado que nós vamos deixar, primeiro, nós somos eternizados através dos nossos filhos. E é eles que vão dar continuidade ao nosso legado. É eles. Quem deu continuidade ao legado de Moshe, o grande Moshe, foi Yehoshua, foi Josué. E quem vai dar continuidade ao nosso legado são os nossos filhos. Então, meu irmão, minha irmã, se você perdeu o seu filho, você perdeu tudo. Se você perder a sua filha, você perdeu tudo. Não perca o seu filho, a sua filha, para a internet, para os joguinhos, para a televisão, para as brincadeiras de rua. Quem é que o seu filho copia? Quem é que sua filha copia? Quem é que seu filho, sua filha quer ser? Qual que é a referência? A referência do meu filho, da minha filha, deve ser eu, os pais. Eles devem querer ser igual aos pais. Olha como é que seu filho e sua filha se veste. Olha como é que seu filho e sua filha tira foto. Ali é uma demonstração clara. Quem é que ele está imitando? Se é um jogador de futebol, se é uma atriz, se é um super-herói, ou se é você. Moshe deixou o seu legado. Moshe passou o seu legado para Yehoshua, Josué. E ele deu continuidade no seu legado. Yehoshua fez o povo herdar a terra prometida. E nós temos que cumprir o nosso legado. Que é implantar o reino de Deus aqui na terra. E os nossos filhos devem dar continuidade ao nosso legado. Moshe descansou em paz porque ele sabia que Yehoshua era capaz de dar continuidade ao seu legado. Nós temos que morrer tranquilos, sabendo que os nossos filhos vão dar continuidade ao nosso legado, ao legado de implantar o reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso legado. O nosso legado é transformar Mariana, é transformar Ouro Preto, é transformar onde nós estamos inseridos.
é implantar o reino de Deus aqui, é impactar as pessoas, é levar essa mensagem do reino para o maior contingente de pessoas. Nós temos que pregar, como diz a palavra, pregar a tempo e fora de tempo. Este é o nosso legado. Mas antes disso tudo, nós temos que se preocupar conosco. Como que está a minha vida? Como que eu estou? É o que Paulo disse ao seu servo Timóteo, aquele também que deu continuidade ao legado de Paulo, Timóteo, o jovem Timóteo. Timóteo, Paulo disse a ele, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você primeiro, Timóteo. Cuida de você primeiro. Cuida da sua casa primeiro. Depois da doutrina. Depois da congregação. Então, é essa reflexão que nós temos que fazer na Paraxá Vaelec. E nós temos pontos importantes aqui nessa Paraxá. Eu iria falar sobre o mandamento de Raquel, que significa a reunião ou o ajuntamento. O mandamento que de 7 em 7 anos, na festa de Sukkot, no ano de Shemitah, a Torá era lida para todas as pessoas. E aqui nós temos a expressão exata do que é igreja, o termo igreja, do grego eclesia ou eclésia, e do hebraico kahal. Aqui nós temos a expressão exata do que é essa igreja. Mas vamos pular essa parte hoje. Eu tenho um estudo só sobre essa questão do que é ser igreja. Eu quero focar com vocês as palavras finais do Eterno a Moshe. É muito triste. Primeiro, Deuteronômio 31, 18, onde o Eterno diz assim: eu, porém, esconderei deles meu rosto por todo o mal feito, quando eles se voltaram para os outros deuses. Deuteronômio 31, 18. Por que eu estou focando nesse texto? Porque os rabinos, utilizando de técnicas de hermenêutica, porque a Torá é um código. E como as letras romanas, que elas são letras e números, numerais, no hebraico é a mesma coisa. Então, os rabinos, decodificando a Torá, eles encontraram em Deuteronômio 31, 18, a palavra Shoah em hebraico. Shoah em hebraico significa holocausto. Então, aquilo que nós vimos no holocausto, aquelas cenas,
terríveis. O que aconteceu no Holocausto é o que nós temos aqui em Deuteronômio 31, 18. Nós temos o Eterno escondendo o seu rosto, o Eterno ocultando-se. É por isso que as pessoas questionam, e principalmente os judeus, onde estava Deus quando o holocausto estava acontecendo? A resposta está aqui em Deuteronômio 31, 18. O Eterno estava oculto, o Eterno estava ocultando o seu rosto. Estava lá. O Eterno sempre está conosco. Se nós não conseguimos vê-lo ou senti-lo, é porque ele está oculto. E por que o Eterno permitiu que isso acontecesse ao povo de Israel? Por que o Eterno permitiu que o holocausto acontecesse? Por que o Eterno permitiu catástrofe como a Inquisição acontecesse com os judeus na Espanha, em Portugal e nos países para os quais eram de domínio dessas nações? Porque o povo de Israel fez uma aliança com Deus. E isso nós jamais podemos esquecer. O povo de Israel fez uma aliança com Deus. E o contrato estava claro. As cláusulas estavam ali. As bênçãos e as maldições. Nós estudamos Deuteronômio 28. As maldições da Torá. Ou a maldição da Torá. Está ali. Quase 100 maldições nós temos no livro de Deuteronômio, mas as 49 de Vaikra, de Levítico, quando eu assumo uma aliança com o Eterno e eu quebro essa aliança, o que eu vou colher desta aliança? Deuteronômio 31, 18, o ocultamento do Eterno. E sabe qual que é o maior terror? É o ocultamento máximo. É a ausência permanente do Eterno. Que hoje nós conhecemos como o inferno. O que é o inferno? O inferno é a ausência permanente de Deus. Aqui em Deuteronômio 31, 18, nós temos um ocultamento temporário. Mas o inferno é o afastamento total de Deus. Assim como os físicos ensinam que não existe frio, mas existe a ausência de calor, que não existe escuridão, que existe é a ausência de luz. Não existe inferno, existe a ausência de Deus. O inferno é a total ausência de Deus. E isso acontece com aqueles que quebram a sua aliança. Isso acontece com aqueles que quebram a aliança. E nós, irmãos, que aqui estamos, nós estamos na Brit Hadashah, nós estamos na nova aliança. E o escritor aos Hebreus escreveu: quanto maior condenação nós somos merecedores de receber por insultar o Espírito da graça e profanar e pisar o sangue do Filho de Deus.
Porque a nova aliança não foi feita com sangue de animais. A nova aliança foi feita com o sangue de um inocente, de um justo, de um tzadik. Foi feito com o sangue do Filho de Deus. E o Espírito que nos foi dado foi o próprio Espírito de Deus. E a despeito disso, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, e se nós não tivermos emuná, fé, nós vamos ser reprovados no final. Se tem um texto, quando eu leio como líder, como pastor, como aquele que auxilia os outros na sua própria caminhada com o Eterno, se tem um texto que corta o meu coração, é Deuteronômio 31, 21. O Eterno diz assim, em Deuteronômio 31, 21, pois, não vou ler todo o versículo, mas ele disse a Moshe, pois sei como eles pensam neste momento. O povo prestes a entrar na terra. E o Eterno disse a Moshe, eu sei como eles pensam neste momento. Você vai morrer, Moshe. Mas eles vão se voltar. Perdão. Eles vão se voltar como prostitutas. Olha o termo que o Eterno usa, como prostitutas aos ídolos. E aí eu fico pensando e refletindo sobre o sentimento que houve em Moshe. Porque se o Eterno vira para mim e diz, olha, eu vou te recolher. E sabe o que vai acontecer com a comunidade? A comunidade vai virar uma prostituta. A comunidade vai se voltar às heresias. Eu não ficaria feliz. Eu não ficaria feliz como pastor. Por mais que o Eterno falasse, como disse a Moshe, mas fique tranquilo, a comunidade não vai acabar. Essa geração aí, eu sei o que eles pensam hoje. Você morrendo, você partindo, eles vão se prostituir, eles vão entrar em heresia, eles vão apostatar da fé, mas fique tranquilo. A comunidade não vai acabar. Lá no final dos tempos, eles vão se voltar para mim. A preocupação do líder é hoje. A preocupação do líder é com os rebanhos de hoje. Como é que vocês estão? A preocupação de Yeshua é conosco. Yeshua morre, mas ele tinha os seus Elirim, ele tinha os seus apóstolos, ele formou o Talmidim, ele formou discípulos para darem continuidade ao seu legado.
E por mais que hoje a igreja esteja muito distante daquela que iniciou a fé, os apóstolos deram continuidade ao legado de Yeshua. E esse legado que eu tenho, esse legado que vocês têm, nós temos que dar continuidade nele. Esse legado não é meu. O legado do reino eu recebi de alguém. Alguém me discipulou, alguém me preparou. E ele me preparou tão bem que hoje, por mais que eu não tenha o conhecimento que ele tem, não cheguei à estatura do meu professor, mas hoje os meus feitos são maiores do que os dele. Em tese. E é isso que Yeshua falou. Olha, eu vou morrer. O trigo tem que morrer. Porque quando o trigo morre, surgem muitos outros trigos. É por isso que Yeshua diz que a obra, vocês farão obras maiores do que a minha. Porque Yeshua teve um ministério breve. Mas os seus discípulos superaram, pregaram em várias nações, expandiram o reino dos céus. Nós temos que fazer obras maiores. Mas isso só vai acontecer quando eu morrer para mim mesmo. Quando eu abrir mão de focar em mim e focar no reino. Todo judeu religioso, zeloso, mas eu posso dizer, todo judeu, ele nasce com um propósito. Às vezes ele nem sabe. Mas todo judeu procura fazer tikkun olam, consertar o mundo em português. É por isso que Israel é um país minúsculo, menor que o nosso estado de Sergipe, e é um dos países que possui um número maior de prêmio Nobel. Por que eles são tão reconhecidos? Porque o judeu ele não preocupa só com si, e nem só com a sua família. Ele quer fazer tikkun olam. Ele quer consertar o mundo. Ele quer deixar um legado. Tikkun olam é você ver o mundo, é vir ao mundo e falar: quando eu partir, eu vou partir um dia, mas quando eu partir, o mundo vai estar melhor de quando eu cheguei nele. Isso é Tikkun Olam. E isso é reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a presença do futuro hoje. O reino dos céus é isso. O que nós temos hoje? Doença. Aí, quando eu oro e o Eterno cura e a pessoa deixa de estar doente, o que eu trouxe? Eu trouxe o futuro para o hoje. Isso é implantar o reino de Deus. O reino de Deus é o futuro, a presença de Deus do futuro hoje. É o Olam Rabá,
É o mundo vindouro hoje. Porque no mundo vindouro não vai ter tristeza, não vai ter doença, não vai ter lágrima, não vai ter dor. Então, quando existe um exorcismo, uma libertação, uma cura, uma reconciliação com Deus, eu estou trazendo a presença de Deus do futuro para o hoje. Eu estou implantando o reino de Deus hoje. É isso que o Eterno espera de nós. E para concluir, eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Porque nós estamos aqui em Deuteronômio 31 e nós estamos falando de uma geração que estava prestes a entrar na terra prometida, mas que eles iriam se perder. E aí o escritor, os Hebreus, ele vai fazer um alerta para a nossa geração. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. Hebreus 3, 7. E vocês vão se lembrar desse texto. Hebreus 3, 7 diz assim: assim como diz o Ruach HaKodesh, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia no deserto, quando tentaram a Deus. Sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso, desgostei-me dessa geração e disse: o coração deles está sempre se desviando, não entenderam como ajo. Na minha ira, jurei que não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e ao qual falta confiança, falta emuná. Aquela geração foi reprovada pelo Eterno porque faltou emuná. E emuná, em hebraico, fé, significa firmeza, significa fidelidade. A primeira vez que nós vamos encontrar a palavra emuná em cima de um monte, Josué guerreando lá embaixo no vale, e Moisés em cima do monte, com as mãos estendidas. E quando os seus braços esmoreciam e ele baixava, os amalequitas venciam. Quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. E aí Arão e Hur entenderam por que eles estavam ali. Colocaram uma pedra, assentaram Moisés sobre a pedra. Arão segurou um braço, Hur segurou o outro. E ali nós temos a expressão que os braços de Moshe ficaram emuná, ficaram firmes. Isso é fé. Fé é cada um fazer a parte, comunidade. Fé é um estar guerreando lá no vale contra os amalequitas. Fé é o outro estar em cima do monte com as mãos estendidas, ministrando, abençoando, orando.
Fé é um estar segurando o braço direito. Fé é o outro estar segurando o braço esquerdo. Fé é colocar o outro que está cansado assentado. Fé é coletivo. Fé é cada um fazer a sua parte. Fé é cada um fazer um pouco. Fé é fazer com que o propósito esteja maior do que os nossos propósitos, objetivos, críticas. Fé é isso. Fé é cada um fazer um pouco. A comunidade messiânica da reconciliação só vai avançar e só vai deixar o seu legado quando cada um fizer um pouco. Então vamos fazer mais. Isso é fé. Isso é emuná. É você estar certo que está vivendo a verdade e fazer a sua parte. Isso é fé. Fé não é o conceito greco-romano de só ter crença. Fé não é crença. Ah, eu acredito. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Yeshua. Ah, eu acredito na Bíblia. Fé não é crença. Fé, emuná, é você ter conhecimento da vontade de Deus e agir. E fazer alguma coisa. Por isso que o David Stern traduz fé como fidelidade. É eu conhecer a palavra de Deus e agir e fazer alguma coisa. E aqui eu vou parafrasear, imitando ao meu amigo pastor Silas Neves, fé não é você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. É você agir, é você fazer alguma coisa, é você deixar o seu legado. Qual que é o seu legado? Você vai viver ou só vai sobreviver? Você vai passar por essa vida que é breve e não vai deixar nada aqui? Você vai partir deste mundo e a sua presença neste mundo não mudou nada? Diz o Rebbe de Lubavitch sobre o Tikkun Olam, sobre o consertar o mundo. Se o Eterno te mostrou algo para fazer, o Eterno te mostrou algo que você precisa consertar, esta é a parte do mundo que cabe a você. Se você vê que tem algo que precisa ser feito, faça. Porque o Eterno mostrou a você para fazer. Essa é a parte do Tikkun Olam que cabe a você fazer. E quando um faz um pouco, o outro também faz um pouco, cada um faz um pouco, a obra de Deus avança, a obra de Deus acontece, o Tikkun Olam acontece, a restauração do mundo acontece. Isso é emuná, isso é fé. Então o escritor aos Hebreus diz aqui, cuidado, irmãos, para que não haja falta de fé, falta de emuná, falta de confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Deus vivo. Quando falta emuná em nós, esta falta de emuná causa apostasia, o abandono da fé. Por isso que você vai ver uma pessoa saindo da comunidade, saindo, largando Deus. Por quê? Porque não há nele mais emuná. Ele não faz nada pelo reino. O conhecimento não gerou nele prática. Isso é emuná. É o conhecimento da palavra de Deus que vai gerar em mim prática. E quando isso não existe, aí eu vou ser pego pela apostasia.
Versículo 13 é o contrário. Continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece. O pecado necrosa. O pecado mortifica. O pecado tira a sensibilidade. O pecado endurece o nosso coração. O pecado nos endurece de tal forma que a gente não consegue sentir a presença de Deus. Pois nos tornamos, versículo 14, pois nos tornamos participantes do Messias, desde que, de fato, nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Então, eu tenho que me apegar firmemente a emuná, que nós recebemos no princípio de quando nós recebemos a fé. Até que a gente tenha alcançado o objetivo. Entretanto, onde se diz, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Foram todos os que Moshe tirou do Egito. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Contra todos os que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto. E a quem jurou que nunca entraria no seu descanso? Aos que foram desobedientes. Desta forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de confiança. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo, porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram não lhe fez nenhum bem, pois os que a ouviram não fizeram acompanhar de confiança. Ou seja, eles ouviram o evangelho como nós, mas ouvir a pregação não fez bem a eles. Por quê? Porque a fé deles não foi acompanhada de emuná. Eles receberam a palavra e não frutificaram. Eles receberam o evangelho e não praticaram nada. Irmãos, uma vez recebendo o evangelho, eu tenho que morrer por ele. Eu tenho que morrer pela causa. Eu tenho que viver pela causa. Pois nós, o que cremos, entramos no descanso. Como foi dito, na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento, ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo. Porque há uma passagem que diz a respeito do sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez o nosso texto diz, não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta
a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram. Ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi, no texto já citado, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Porque se Yehoshua lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Desta forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as dele. Portanto, e aqui eu concluo, no versículo 11, capítulo 4 de Hebreus, portanto, façamos o melhor para entrar neste descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Então, meus irmãos, façamos o melhor para que nós possamos entrar no reino dos céus, porque de outra forma nós não entraremos. Amém? E eu gosto demais desse versículo 9 aqui, ó. Dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Por isso nós temos o Shabat. No texto hebraico de Munster, ainda resta a observância do sábado, a guarda do sábado para o povo de Deus. Então, tem muita gente que procura um texto claro, né? E a guarda do sábado está aí. Hoje é o dia que nós santificamos o tempo. A marca espiritual do povo de Deus é o sábado. Então, meus irmãos, Shabbat Shalom, um sábado de paz